Paz do Senhor. Irmãos, tem uma palavra lá em Mateus 26:36. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles, com os apóstolos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim ou passa de mim este cálice, mas todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Irmãos, eu queria trazer uma palavra que ficou no meu coração já há alguns dias sobre esta passagem. Na verdade, Jesus, a carne de Jesus, porque Jesus é o que nós temos que entender. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, a parte humana dele, a carne dele, gemia de dores. Imagine uma pessoa santa, ele sendo santo, ter que vir todo o peso da morte, o peso do pecado, dos nossos pecados, do meu e do seu pecado, sobre ele. E ele automaticamente, carregando aquele peso, sabendo que ia carregar todo aquele peso, todo aquele sofrimento, o afastamento, né, do Pai, que também é santo, né? Então, isso trouxe uma dor terrível na alma dele, uma dor de morte. Mas mesmo assim ele diz: mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E Deus diz não. Deus diz não para Jesus. E esse é exatamente o ponto que eu queria trazer para nós. Imagine se Deus atendesse o pedido de Jesus Cristo. Se Deus falar: tá bom, filho, você não quer, então tá bom, então pode subir. Eu e você, aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem na salvação, nós seríamos condenados, nós seríamos crucificados no madeiro como malditos e seríamos condenados porque nós carregaríamos conosco o pecado de morte. Então essa morte que Jesus teve que suportar seria para mim e para você, seria para a humanidade. Então Deus diz não para o Filho, para que isso lá na frente fosse algo bom. Então é sobre isso que eu queria trazer para você. Há várias passagens na Bíblia que os profetas, muitos profetas, a maioria deles, ouviram não de Deus, muitos deles. E eu queria trazer esse não para mim e para você. Né? Por exemplo, Paulo ele era um apóstolo, um pregador, um homem sábio, cheio de poder, e ele carregava na carne dele um espinho, ele tinha um espinho na carne que a gente não sabe exatamente o que é. E quando ele implora a Deus, Deus diz não para ele. Deus diz não para ele. Mas esse não, no final, Paulo foi até o final
e se fortaleceu e enfrentou a morte, que diz aquela célebre frase: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E ele subiu ao céu e ele viu Jesus, ele viu Deus, né? Ele viu Jesus Cristo. João, por exemplo, João foi condenado, foi jogado no azeite com fogo, não morreu, ficou preso até os 70 anos. Depois dos 70 anos jogaram ele lá na ilha de Patmos, porque ele ouviu o não de Deus o tempo todo, ele ouviu o não. E lá na ilha de Patmos ele teve um encontro com Jesus. Escreveu as cartas maravilhosas, como Apocalipse e outras, né? Então, Moisés, por exemplo, quem mais merecia entrar na terra prometida do que Moisés? Deus diz não para ele, um célebre não, mas lá no final, lá em Mateus mesmo, Mateus 17, 3, Moisés e Elias, na transfiguração, eles têm um encontro ali, eles vêm do céu e encontram com Jesus Cristo. Então eu queria que você refletisse nisso. Muitas vezes você está querendo algo, um sonho, um projeto, uma casa, um emprego novo, um problema que você tem de saúde, e às vezes Deus está falando não para você nesse momento. Então eu queria que você refletisse que este não que você está ouvindo agora, e como eu ouço também muitos nãos, vai ser para nossa glória lá na frente. Nós vamos ser honrados, nós vamos ser abençoados, ainda que a gente vai sofrer na carne, ainda que a gente vai ter que ouvir esse não de Deus que dói muito, mas lá na frente nós vamos ser honrados, nós vamos ser glorificados, como diz o próprio Jesus disse, que nós seremos glorificados e nós seremos como Cristo. Amém? Então deixa essa palavra para você, que você possa refletir nela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.